Amigo, estamos aqui agora na ponta do Costão do Santinho, divisa com a Praia dos Ingleses. Tem uma caminhadinha até aqui para gravar esse vídeo para você. Então nós estamos aqui hoje, domingo, lindo dia de sol, na ponta do Costão do Santinho. Ponta não do hotel, na outra ponta do outro lado da praia que faz divisa com os ingleses. Uma vista aqui muito bonita, privilegiada. Eu fiz questão de vir até aqui para gravar esse vídeo para você. Recapitulando um pouco o que a gente já vem visto até agora, a gente já falou sobre várias coisas. Já falamos, por exemplo, sobre o cérebro emocional, sobre o cérebro mental, sobre o sequestro das amígdalas, né? O sequestro emocional e como às vezes você perde o controle das suas atitudes e faz coisas que você não quer. Esse é o nosso terceiro vídeo, controle emocional. Eu sou o instrutor Freta e hoje estou aqui gravando o terceiro vídeo já da nossa série de vídeos sobre controle emocional. Além disso, também nós falamos outras coisas por exemplo, sobre a autoestima, como a autoestima vai fazer com que você supere e também transcenda o medo, que é uma das emoções mais enraizadas do nosso corpo e que faz com que você fique limitado a uma série de determinadas coisas. Então a gente falou um pouco sobre a autoestima e como também a gente desenvolvê-la. Nós estamos preparando para você um curso fabuloso, onde eu vou ensinar técnicas que vão trabalhar intensamente a sua autoestima. E consequentemente você não vai ter mais o medo que te limita, como eu falei no vídeo 2. Se você não assistiu ainda o vídeo 2, volta lá aqui em cima e assista o vídeo número 2. É muito importante que você assista cada um desses vídeos para você poder compreender a sequência, né, da série, senão você vai ficar com conhecimento aleatório. Então, se não assistiu um, também assista um, depois o 2 e aí volta para cá para assistir o terceiro vídeo da série. Como eu estava falando do medo, uma coisa que realmente nos limita, e para conseguir transcender o medo, a gente tem uma ferramenta chamada autoestima. Por exemplo, vamos pegar como exemplo um cachorro saudável, né, que tem uma autoestima normal. Quando ele se sente ameaçado, quando ele se sente com medo, ele vai agredir, ele vai latir, ele vai reagir àquela consequência porque ele está com medo. Então a única saída dele é reagir ao medo através da violência. E assim também são as pessoas. Até eu falei, acho que no vídeo 2, sempre que uma pessoa está sendo violenta com você, está sendo agressiva, você pode chegar e perguntar: onde é que eu estou errando para que essa pessoa ache que eu sou uma ameaça para ela e para que ela se torne agressiva? Até isso tudo é muito inconsciente. Muitas das coisas, das nossas emoções, elas são inconscientes, elas estão enraizadas lá no nosso inconsciente, como eu falei no vídeo 1, desde os primórdios, desde a antiguidade, desde o tempo que vivíamos nas cavernas. Então uma coisa que vem nos acompanhando no decorrer de milhares de anos. Bem, hoje o que nós vamos falar? Hoje nós vamos falar sobre as competências emocionais. Olha que legal, para você desenvolver mais liderança, para você desenvolver o pleno controle das suas emoções. Bem, a primeira competência emocional é o autoconhecimento. E a gente tem isso muito intensamente desenvolvido através das técnicas que a gente preconiza. Na verdade, a gente tem o pranayama, que são os respiratórios, a gente tem o mudra, a gente tem a própria meditação. Para que ferramenta mais poderosa do que a meditação para o autoconhecimento? Sempre quando eu falo em autoconhecimento, as pessoas ficam um pouco assim, com o pé atrás. O que ele está querendo dizer? Algumas pessoas interpretam algo como sendo algo místico. Nada, não que eu tenha algo contra misticismo, nada contra, mas não tem nada de místico, não tem nada de terapêutico o autoconhecimento e nem a meditação. O autoconhecimento é você se conhecer a si próprio, conhecer a si mesmo, né? E também observar as suas emoções.
observar como você está se sentindo em determinadas situações e saber como lidar com as suas emoções. Aí que está a grande sacada, você se observar, você observar o que você está sentindo e como você vai reagir. Depois nós vamos falar um pouquinho mais sobre as reações na segunda habilidade. Vamos falar um pouquinho mais sobre o autoconhecimento e como ele é importante para você desenvolver o controle emocional. Se você não se conhece a si mesmo, como é que você quer conhecer outras pessoas? Como é que você quer desenvolver, por exemplo, a empatia, que também é uma habilidade emocional, uma competência emocional, nós já vamos falar dela. Mas antes disso, antes de tudo vem o autoconhecimento. O autoconhecimento é a grande chave, a grande alavanca, é o primeiro degrau, é o primeiro passo para você se desenvolver emocionalmente. Sem autoconhecimento não tem um bom controle emocional. Então, se você quer desenvolver controle emocional, procure ferramentas, e a gente tem uma série de ferramentas que vão trabalhar o seu autoconhecimento. Essa observação, comece a se observar no dia a dia, o que você está fazendo no trabalho, na família, né? Aquela situação que alguém fez um comentário, você reagiu de forma, às vezes, sem pensar, instintivamente. Você sentiu uma coisa e não soube como lidar com aquela emoção e aquilo aflorou, você falou uma coisa que não deveria e nem se deu conta, né? Às vezes fez aquilo e não se deu conta das consequências que aquilo acarretaram. Então se observe, porque às vezes você pode também estar somatizando emoções, às vezes viscosas, que podem te prejudicar, que não vão te levar a lugar nenhum. Para que você vai se apegar, por exemplo, a uma emoção viscosa como, por exemplo, um ciúme? O que é o ciúme? Na minha opinião, o ciúme é o medo de que a outra pessoa possa ir embora, né? Ou que você possa perder essa pessoa para uma outra pessoa. Então é falta de autoestima. O cara que tem uma autoestima elevada, ele não tem medo. Autoestima, meu amigo. Então, quais são as ferramentas que vão trabalhar a autoestima? Nós temos um acervo fantástico dentro do nosso curso que nós vamos estar lançando agora em março. Novidade aí exclusiva para você, para todo mundo que está tendo acesso a esse conteúdo. Nós vamos lançar um curso sobre controle emocional, com vários módulos. Eu vou passar para você no nosso vídeo 4, então não perca o vídeo 4. Eu vou também, durante esse vídeo, falar muitas dos conteúdos que nós teremos no módulo, no curso online, uma plataforma fantástica que você vai assistir, tudo gravado em vídeo. São vários módulos para você. Um dos módulos vão ser as competências emocionais. Vamos falar um pouco mais sobre as competências emocionais. Vamos falar também uma série, um conteúdo fantástico que eu preparei, fiz um mapa mental com tudo que nós vamos trabalhar dentro desse processo das competências, as técnicas que nós vamos desenvolver. Enfim, é uma programação fantástica. E as pessoas também vão ganhar, além disso, bônus para quem for adquirir esse material, esse produto, como gravações de relaxamento profundo, de respiratórios, onde a respiração vai fazer com que você consiga controlar, coordenar as suas emoções, além de um conteúdo bem intenso, um conteúdo que vai fazer você, por exemplo, ter um conhecimento maior sobre como desenvolver a sua autoestima, um conteúdo para trabalhar também a questão da coordenação, do controle do gênio forte, né? Olha só o nome, a pessoa tem um gênio forte, olha o nome, já não é tão, parece que é positivo, mas não é tão positivo quando a gente fala quando a pessoa tem um gênio forte. Enfim, vamos falar sobre empatia, vamos falar sobre controle emocional, vamos falar sobre habilidades sociais, vamos falar sobre o autoconhecimento, vamos falar de uma série de competências que nós vamos hoje fazer passar um pouquinho sobre esse conteúdo para você. Então, voltando, né, sobre o autoconhecimento, para a gente encerrar essa primeira parte aqui das competências emocionais, o autoconhecimento é extremamente necessário. É o primeiro passo para o seu desenvolvimento pessoal, para a sua evolução. E o autoconhecimento consiste em você se observar como você está inserido no contexto,
observar suas emoções, observar como você se sente, né? Para aí então você dar o segundo passo. Próximo vídeo então nós vamos falar sobre o autocontrole, para saber como que você vai desenvolver essa segunda habilidade, essa segunda competência emocional. Então, até já já. Muito bem. Agora nós vamos falar sobre a segunda competência emocional, a segunda habilidade emocional, que é o autocontrole, que também está muito relacionado com a primeira competência, que é o autoconhecimento, e que também está muito relacionado com o que a gente falou lá no primeiro vídeo sobre o sequestro da amígdala, sobre o sequestro emocional, de você perder o controle e tomar reações, atitudes que talvez não seriam as mais adequadas. Então, quando você se observa, quando você consegue desenvolver esse autoconhecimento e saber como você reage, você consegue interferir através do autocontrole, para que você tome as melhores atitudes, para que você desenvolva ali os melhores comportamentos e você não prejudique assim, de certa forma, as relações, para que você desenvolva boas relações. Ninguém gosta, por exemplo, de viver ao lado de uma pessoa que vive reclamando, vive achando tudo ruim, que reage de forma a ser uma pessoa explosiva, né? Que fica reclamando, achando tudo ruim, que briga com as pessoas, ninguém gosta de se relacionar. E quando uma pessoa tem o autocontrole, ela consegue desenvolver nas pessoas mais confiança e também senso de justiça, porque ela vai tomar as medidas, as atitudes necessárias, mais convenientes com aquela situação. Então gera aí um senso de justiça, as pessoas se acabam confiando mais em você, se você tem o autocontrole. Sem falar que você começa a desenvolver também aspectos relacionados à liderança, porque a liderança é necessário que a pessoa tenha esse autocontrole para sempre tomar as melhores decisões. Existe um princípio que eu tirei de um livro do Steve Covey chamado Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, que eu recomendo muito que você leia, é um livro fantástico, extraordinário. O princípio chama-se 90-10. Ele diz nesse livro de que 10% das coisas que ocorrem na nossa vida a gente não tem controle. Por exemplo, é o avião que você perdeu, é o avião que atrasou, é o carro que alguém bateu em você, é o ônibus que você perdeu, enfim, são coisas que a gente não tem controle. Mas 90% são as coisas que a gente tem controle. Esse 90% é como a gente reage a essas situações. E o autocontrole está muito relacionado a isso, as reações do que ocorre entre uma ação e uma reação, né? Como que você reage às situações. Então ele dá um exemplo no livro que eu até vou citar aqui. O livro fala de uma história, por exemplo, mais ou menos assim. A pessoa acorda e ela vai tomar o seu café e derruba o café na mesa e na roupa e começa a reclamar que ela é um imbecil, que ele é um burro, que ele é um desastrado, e sai mal-humorado e briga com todo mundo no trabalho. E aquele dia foi um dia horrível por causa de uma situaçãozinha lá no começo, no café da manhã, que fez com que ele perdesse o dia. E a outra situação é, ele derruba o café e aí tudo bem, ele vai se atrasar 5, 10 minutos, mas ele não briga com ninguém, não briga com a sua esposa, não briga com seus filhos, vai lá, troca de roupa, porque ele tem que trocar de roupa da mesma forma, e até leva aquilo como uma diversão, até leva aquilo na esportiva, na brincadeira. Ah, tudo bem, não tem problema, vamos lá, troca a roupa e sai bem-humorado e começa a desenvolver um belo dia. Senão, ele vai somatizando uma série de situações, aquilo vai gerar também um estresse danado, vai chegar numa hora que ele vai estourar e vai prejudicar o relacionamento com alguém. Porque se a pessoa fica somatizando, né? Imagina que ela tem um latão de lixo e aí alguém vem
com o café que é derrubado. Ele amassa isso e coloca lá dentro do lixo. Aí depois o carro não funciona. Aí ele tem que pegar o carro no tranco. Ele pega e amassa aquilo e coloca no lixo. Aí chega atrasado no trabalho. O chefe dele dá um esporro, dá uma bronca nele. Ele pega essa folha branca, amassa, coloca no lixo. E aí um cliente liga para ele reclamando de que a empresa não foi justa com ele, não sei o que. Ele amassa aquilo e joga no lixo. E assim ele vai somatizando um monte de coisa que ele vai jogando no lixo, jogando no lixo. Aí quando ele chega em casa, à noite, e aí a mulher dele pergunta: querido, como é que foi o seu trabalho hoje? E aí ele pega aquela lata de lixo e joga tudo em cima da mulher, e começa a falar, porque o meu dia foi uma droga, o meu dia eu derramei café, o carro não pegou, o cliente reclamou, meu chefe reclamou de mim. Não, também não, você não pode ficar somatizando, você tem que saber como se desapegar disso, tem que sublimar isso, tem que transcender essas emoções, eliminar. O café derramou, ok, beleza, não vou somatizar, vou lá trocar de roupa, leva na esportiva, porque senão isso pode somatizar e depois isso nem reage na hora e nem reage depois. Saiba como não reagir na hora, incorpora aquilo, leva na esportiva, vê de uma forma agradável. Acontece 10%, você não tem como evitar. Agora 90% de tudo que ocorre com você é como você reage. Então ele pode ter um dia maravilhoso, produtivo, tranquilo, né? Ou pode ter um dia horrível, um dia desastroso, um dia que acumule tensões e gere estresse, e isso pode prejudicar a sua saúde. Então procura observar bem isso. Um outro aspecto bem importante também do autocontrole, que vem muito dessa questão do foco do nosso curso, né? O controle emocional, é você observar como você reage às situações e controlar essas reações para que elas sejam da melhor forma possível. Esses 10% realmente não tem como evitar. São as coisas inevitáveis que ocorrem. Agora os outros, olha quanto por cento desse princípio 90-10 você pode desenvolver. Por isso a importância do princípio anterior, do princípio da competência anterior, que é o autoconhecimento. Você se conhecer para poder se controlar e reagir da melhor forma possível. Depois nós vamos falar um pouquinho também sobre a empatia, que é você sentir o outro. Putz, isso é fenomenal, isso é fantástico. Vá até o final do vídeo, porque tem muita coisa para você aprender, isso já vai mudar a sua vida. Mesmo que você não adquira o curso completo, esse conhecimento aqui já vai, de certa forma, contribuir. Não tanto quanto o curso completo vai, porque ele é muito bem estruturado e muito bem didático, e tem elementos que não vão ter nesses cursos gratuitos, nessas aulas gratuitas que você está assistindo pela internet aqui nessa série de vídeos. Bem, um elemento importante também é o feedback, né? Quando alguma coisa você vê que alguma coisa está errada, você não vai brigar, você não vai dar um esporro, você não vai humilhar a pessoa, né? Não vai enfatizar os pontos fracos delas. Para isso existe uma técnica chamada feedback. Eu não vou me aprofundar muito no feedback, mas o feedback é mais ou menos você falar para a pessoa não sobre como ela é ruim, mas o comportamento que ela fez. Não ela, mas o que ela fez e como ela pode melhorar para que ela não faça aquilo de numa outra situação. Então aquilo vai estar ajudando para ela, é uma crítica construtiva, sabe? Então tem que saber falar, tem um jeitinho de falar. Existe uma técnica chamada feedback, uma técnica chamada sanduíche, né? O sanduíche geralmente tem o pão, tem ali o recheio do pão, né? O queijo, tomate, alface, não sei o que vai no sanduíche, e uma outra fatia de pão. Então o primeiro pão, primeira fatia, você vai falar para a pessoa coisas positivas para ela, os pontos fortes dela, como você gosta dela, o que ela faz bem. E depois de você ter amenizado um pouco o ego dessa pessoa, você daí vai entrar de forma sutil no recheio do sanduíche, que é o comportamento indevido que ela fez. Sem usar o mais, né? Usando assim, e se você também trabalhasse esse quesito dessa forma, olha como você se tornaria uma pessoa
muito melhor. E por último vem mais uma fatia de pão. Aí você ressalta como ela é importante, como ela tem habilidades, como você gosta dela e como ela tem características ali muito apreciadas por você, parabenizando ela. E aí ela absorve aquilo realmente como um feedback, não como uma crítica. E ela vai ouvir, pô, que legal que foi o fulano, ele me deu altos feedback, me ajudou para que eu possa melhorar, então eu vou incorporar isso, e a pessoa vai dessa forma e melhorando gradativamente, né? Muito bem, gente, então esse foi o nosso vídeo sobre o autocontrole. Aguardo você daqui a pouquinho para a gente falar sobre a nossa próxima competência. Um grande abraço! Sobre a terceira competência, que é a automotivação. Parece até um pleonasmo, né? A automotivação. É claro que somente você pode se motivar, mas ninguém pode lhe motivar. Mas enfim, é assim que ela é catalogada e nós vamos mantê-la. A automotivação nada mais é do que o direcionamento das suas emoções para a realização das suas metas e objetivos. Olha o poder da emoção, controle emocional. Você vai direcionar suas emoções para suas metas e objetivos. O autocontrole, a competência anterior, também está muito relacionada a isso. Porque quando você não atinge uma meta específica, que você direcionou uma emoção, você tem que ter o autocontrole para redirecionar daí essa meta e continuar perseverando até realizar o seu objetivo. Então a automotivação é muito importante. Geralmente a automotivação ela tem muito a ver, está muito relacionada com a sua vida pessoal, com a profissional. Geralmente uma pessoa que não é motivada pessoalmente, ela não consegue transferir a automotivação para a sua vida profissional e vice-versa. A gente está falando muito também sobre liderança. Liderança são características que a gente relacionou ao controle das emoções. O controle das emoções é uma característica que todo líder deve ter. E a automotivação faz com que realmente a pessoa desenvolva ali uma influência nas outras pessoas. Ninguém vai seguir uma pessoa que não é automotivada, que não se motiva. Se ela não é automotivada, imagina a sua equipe. Na verdade, então a automotivação é crucial para o desenvolvimento da liderança, uma habilidade aí que você deve cada vez mais trabalhar com a conversa interior. Todos nós temos uma comunicação, o seu sucesso depende muito da sua comunicação, não só externa, mas como você conversa internamente, como você desenvolve aquela conversa nas reações. Lembra das reações de 90% que a gente faz, como a gente reage, do que ocorre com a gente é devido às nossas reações. Então isso se dá também à conversa interna que você tem. Você tem que ter uma boa conversa, um bom diálogo interno o tempo todo, fortalecendo a sua autoestima, fortalecendo as suas crenças, para que você fique sempre motivado a realizar, né? Que te dê motivo, tem que ter um motivo forte para você estar realizando aquilo. Você tem que ter uma visão bem ampla do que você quer e um motivo forte para que você acorde todos os dias, pule da cama, saiba exatamente o que você tem que fazer. Gente, então é isso, vou ficando por aqui, espero você então no nosso próximo vídeo com a nossa próxima competência. Em seguida aqui, eu vou dar só uma pausa, depois não sei onde é que eu vou gravar os outros 2 vídeos das outras competências, mas eles virão aqui em sequência. Um grande abraço! Bem, agora nós vamos falar sobre a empatia. O que será a empatia? Então a empatia é a capacidade de perceber os sentimentos dos outros, se colocando no lugar do outro. Geralmente a gente não considera muito a empatia nas empresas, né? Porque a empatia geralmente ela está relacionada muito com as relações. E às vezes a gente não olha muito o aspecto das empresas, né, com as relações, como se aquilo fosse algo que não fosse muito profissional. Mas na verdade a empatia é uma habilidade fenomenal para o desenvolvimento nas empresas, principalmente da liderança, né? É a habilidade de você se colocar no lugar do outro, entendendo assim a outra pessoa. É incrível essa habilidade, é uma habilidade que desenvolve ali uma questão assim de você entender exatamente as necessidades da pessoa e dessa forma você conseguir se relacionar melhor com ela.
não é querer agradar todo mundo, é levar em consideração os sentimentos das outras pessoas quando for tomar uma decisão. Dessa forma, você vai poder tomar a melhor decisão, se você conseguir compreender as outras pessoas. Ela tem um aparato também ético, que se você consegue se colocar no lugar do outro, você vai saber exatamente o que ele precisa, o que ele necessita, e não vai prejudicar essa pessoa. E também você não vai só pensar na sua situação, nos seus ganhos. Então isso faz com que você seja uma pessoa mais ética. O desenvolvimento da empatia faz com que você leve em consideração a outra pessoa, faz com que você não prejudique a outra pessoa. Então isso faz com que você desenvolva a ética, que é fundamental para o desenvolvimento aí dos seus negócios, da sua carreira, do seu sucesso como pessoa, nas relações, profissionalmente, principalmente profissionalmente. Então nós temos essa relação, né, da empatia com as empresas, né, e as boas relações. É fundamental que a empatia seja uma aptidão, uma habilidade da pessoa para desenvolver inclusive a liderança, né? É ótimo uma pessoa que lidar bem, né, que consegue lidar bem com todas as pessoas da empresa, porque isso é realmente uma habilidade. E as empresas hoje elas estão procurando pessoas assim, que têm o QI, como a gente viu nos outros vídeos, mais bem desenvolvido, que é a inteligência emocional. Então a empatia ela tem uma forte característica a desenvolver a liderança na pessoa, fazendo com que a pessoa consiga gerenciar melhor as equipes, compreendendo o problema das pessoas da equipe, se colocando no lugar delas e desenvolvendo assim um gerenciamento, fazendo com que a equipe fique mais unida. Mesmo nesse ritmo acelerado que a gente tem hoje em dia, a empatia é fundamental para que a gente não se perca nas atividades do cotidiano. Estou muito ocupado agora com o meu trabalho, e não se preocupe com a outra pessoa, não se coloque no lugar da outra pessoa, fazendo com que as relações fiquem prejudicadas. Então mesmo nessa correria do dia a dia, com metas e com a questão da produtividade, vale muito a pena a gente parar um pouquinho, tentar compreender o outro, conversar com o outro. Às vezes ele precisa só disso para que ele possa também produzir. Então você trabalha como uma equipe, não individualmente, não seja um individualista, olhe o todo como um todo. Então a ética tem muito isso, a questão da responsabilidade de olhar o todo e não só a si mesmo. Você não é o centro do universo, você faz parte de um todo. E a ética faz com que você, de certa forma, quebre um pouco essa visão egoísta e desenvolva mais a generosidade. E uma outra coisa que a empatia proporciona também fenomenal é a retidão, né? Você reter talentos, porque se a pessoa tem muito talento assim, ela deve ficar na equipe. Se é uma empresa que tem muita rotatividade, a empresa demora muito para crescer. Sem falar que você se dedicou um tempão para treinar aquela pessoa e aquela pessoa sai. Quando entra uma outra pessoa, ela começa tudo do zero. Então todas aquelas habilidades, aqueles talentos daquela pessoa que saiu se perdem. Então a importância de reter talentos está muito relacionada com a empatia. Se a pessoa é compreendida, se ela tem alguma pessoa que ouve ela, que atende às necessidades, ela vai ficar na equipe, não vai sair. Preste bem atenção nessas características. Empatia é realmente uma habilidade muito importante agora dentro aqui do nosso programa. Nós vamos nos aprofundar depois mais, né, no nosso curso específico sobre o controle das emoções. Aqui a gente está só passando assim, né, para você ter uma ideia mais ou menos do que a gente vai desenvolver e para você já ter um certo conhecimento. Esse conhecimento aqui já vai dar um resultado muito legal aí no teu projeto de vida. Bem, o próximo slide aqui, ele vai mostrar para a gente quais as perguntas, né, poderosas que a gente pode verificar para a empatia, se você está desenvolvendo a empatia, né? Primeira pergunta, consigo enumerar, né, elencar os sentimentos das pessoas mais próximas de mim? Por exemplo, o da minha mãe, o do meu irmão, do meu pai, da minha família. Eu consigo sentir o que eles estão sentindo, quais são os sentimentos que eles estão sentindo. Se eu consigo fazer isso, é um sinal de empatia. Segundo sinal, segunda pergunta que você deve fazer: identifico quando alguém está com algum problema
quando alguém da minha equipe, quando algum amigo está com algum problema, eu consigo identificar pelo olhar, pela voz, pela expressão corporal, né, pelo comportamento. Às vezes a pessoa está muito quieta, é uma pessoa falante, é óbvio que ela está com problema. Você consegue identificar ou você nem percebe? Esse é o segundo indício que mostra que você tem essa habilidade da empatia. Terceiro, reconheço quando uma pessoa está bem ou não pelo seu tom de voz. O tom de voz demonstra muito do astral da pessoa, do humor, como que ela está. Então começa a prestar no tom da voz, né? Palavra é mantra, não é verdade? Então a palavra ela tem que estar melódica, ela tem que ser falada lá com a garganta, com o coração. Se não for assim, a pessoa deve estar com algum problema. Claro que você conhece as pessoas, cada um tem a sua forma de falar, e se ela não está falando da forma que habitualmente ela fala, é porque ela está com algum problema. Procura entender e procura saber qual é o problema e ajudar essa pessoa a resolver. Você vai ficar com muitos créditos com essa pessoa, você vai ter ali um amigo. A empatia é a capacidade de fazer amigos. É muito fundamental que você desenvolva isso para o controle das suas emoções. Isso vai ser fenomenal. Uma pessoa que tem muitos amigos é uma pessoa muito feliz, muito alegre, que tem o controle das emoções muito intensificado. Por que você identifica todas as características acima em uma pessoa e em outras não? É porque falta convívio. Então você tem que conviver, por exemplo, mais com o seu pessoal de trabalho, com a sua equipe, com os seus alunos, com os seus colegas de trabalho, porque você não os conhece. Você conhece as pessoas da sua família, dos seus amigos, e reconhece quando eles estão com problema. Mas não conhece quando os seus colegas de trabalho estão com problema, porque é falta de convívio. Então, mais aí um indício, mais uma necessidade, né, de você conviver mais com essas pessoas. Procure desenvolver atividades de recreação, de integração, cinema, teatro, jantares, para que vocês possam conhecer e trocar ideias, desenvolver ali uma equalização cultural e o desenvolvimento do grupo. Muito importante isso. É isso que eu estava falando, justamente aqui nesse slide, a família e a equipe. A equipe é uma família, faça da sua equipe uma família e cuide bem da sua família, se relacione bem com a sua família, procure conviver mais com a sua família, porque você convivendo bem com a sua família, você vai conseguir jogar esse bom convívio também para a sua equipe. Se você não se dá bem com a sua família, você não vai se dar bem com a sua equipe, está muito relacionado. Então, uma coisa importante é a percepção, você ter perceptibilidade do que está ocorrendo, fazer leituras, né, de ambientes, observar as pessoas. A gente falou lá no começo do primeiro vídeo, eu acho, a habilidade de você fazer essas leituras, essas percepções, leituras principalmente de pessoas, ver como que elas estão se sentindo, ver o que elas estão necessitando para poder ajudá-las. É muito importante. Falamos inclusive daquela série, daquele seriado do Netflix, que eu vou botar um pedaço desse filme dentro do módulo do curso sobre empatia, para você ver como a pessoa consegue ler e ver quando ela está mentindo, ver quais as emoções ela está sentindo, simplesmente observando as suas expressões faciais. É fantástico esse filme. Então aguarde o nosso módulo quando sair agora no vídeo 4, o botão para você adquirir o curso. Adquira logo o curso, que o curso está com um valor fenomenal, muito em conta, pelo conteúdo, pela quantidade maçante de conteúdo de qualidade que você vai ter acesso com a ferramenta que eu vou disponibilizar para você, para quem adquirir o controle emocional. Bem, correria do dia a dia e empatia, eu já falei ainda há pouco, não deixe a correria, as atividades do cotidiano prejudicar os seus relacionamentos. Às vezes aquela pessoa conhecida como RP, aquelas relações públicas, né, que parece que não faz nada, na verdade ela está fazendo muito, sabe? Parece que ela não trabalha, ela só está conversando, tomando cafezinho, conversando com um, conversando com o outro, contando uma piadinha e tal. Essa pessoa é muito importante. Procure desenvolver isso no seu cotidiano, fazer relações, fazer amigos, né? Desenvolver ali habilidades de influência, de comunicação, de persuasão, de desenvolvimento de pessoas, contribuir para o desenvolvimento, para a evolução dessas pessoas, tá ok? Liderança e empatia, então, já vimos que uma das características do líder, da liderança, é ter empatia. Não é possível um líder não ter empatia. Se ele não tem empatia, ele não é líder. O líder é aquela pessoa que compreende, que entende, que sabe o que a pessoa precisa, que consegue ver
com os olhos dela. Então procure desenvolver, nós vamos trabalhar novamente bastante isso no módulo lá dentro do controle emocional do curso online que nós vamos estar disponibilizando para você. Já eu acho que daqui a alguns dias, eu acho que se não me engano, na próxima segunda-feira o curso já vai estar, o carrinho já vai estar aberto para você adquirir, e o carrinho aberto, ele fica aberto só uma semana, depois ele fecha, não sei quando que ele vai ser disponibilizado, e certamente não vai ser mais com esse valor promocional que a gente está oferecendo para você. Bem, para finalizar essa parte aqui da empatia, eu quero contar para você uma historinha de uma criança que teve aqui esses dias com a mãe dela para fazer atendimento. Ela ficou na porta de vidro, estava chovendo, e lá fora tinha um cachorro. E esse cachorro estava todo molhado, e de repente a criança chegou e falou assim para a mãe dela, que eu estava dando atendimento, né? Mãe, olha lá, tadinho do cachorro, ele está pegando chuva, ele está ficando todo molhado, será que ele vai gripar? Vamos lá ajudar ele. E ali eu vi uma criança de 8 anos desenvolvendo a empatia. Ela se colocou no lugar do cachorro. Aquilo foi um aprendizado fantástico. Como a gente aprende com crianças, né, com animais. Ela se colocou no lugar do cachorro e sentiu o que ele estava sentindo. Frio, agonia, será que ele ia ficar gripado? Vamos lá ajudar ele. Eu achei fenomenal. Uma criança que geralmente não tem essas habilidades, né? Geralmente a criança é muito egoísta e não consegue desenvolver essa habilidade de se colocar no lugar do outro, né? Então é possível desenvolver, comece a fazer essas leituras, a sair da sua visão egóica e se colocar no lugar do outro, compreender, ouvir a escuta ativa é uma coisa fenomenal, porque às vezes você ouve uma pessoa, mas você está só ouvindo, você não ouve, né? Mas se você estiver ouvindo, você está detectando apenas o que ela está falando de errado para você contra-argumentar e dizer que você está certo. Aí já não vai dar um relacionamento muito bom. Procura ouvir, compreender, tentar sentir, compreender o lado dessa pessoa, dar razão para ela, olha sobre o ponto de vista dela, o ângulo de visão que ela está vendo, o paradigma que ela está inserido, e aí você pode depois inverter a polaridade e, como você ouviu ela, concordou com ela, agora você pode, até por uma boa educação, ela vai concordar, mostrar o seu ponto de vista. E ela pode vir a concordar com o seu ponto de vista também. Tem muito mais possibilidade de ela concordar com o seu ponto de vista se você primeiro concordar com o ponto de vista dela. Então isso é até político, né? Estratégico. É até uma forma muito sutil de influenciar pessoas, né? Muito bem, vamos para o próximo item. As habilidades sociais. Quinta competência. Está aí sendo entregue todas as competências que a gente prometeu. Lembrando que aqui é só um resumo. Você vai ter tudo mais especificadinho, de forma mais ampla e poderosa, completa dentro dos módulos do curso online Controle Emocional. Bem, o que é a habilidade social? É a capacidade de gerenciar as suas relações com as outras pessoas, né? Aqui entra as boas relações, entra um pouquinho também lá, lembra que a gente falou lá do autoconhecimento, de você se observar, do autocontrole, como que você vai... Todas elas estão relacionadas. Depois veio a automotivação, agora a gente falou da empatia, e agora a gente está falando da habilidade social, habilidade de você conviver bem com as pessoas, de você desenvolver um gerenciamento. Qual é a melhor forma de eu me relacionar com essa pessoa? Como que eu vou criar vínculos? E lá dentro do módulo do controle emocional, eu vou dar dicas fantásticas para você desenvolver vínculos com as pessoas, ferramentas antigas, né, de culturas milenares que vão desenvolver, além da generosidade, o aumento de vínculo, o aumento de influência de forma genuína, de forma autêntica com as pessoas que você convive. Então a habilidade social é bem aquela pessoa que tem as competências ali de habilidades sociais referente a boa convivência, a boas relações. Aquela pessoa que eu estava falando na empatia também, que convive com todo mundo, se dá bem com todo mundo, está sempre no meio de uma galera, uma pessoa que conversa com todo mundo gosta de conversar com ela, uma pessoa que é convidada para festas, é uma pessoa que está sempre com uma galera no meio de pessoas, está sempre em grupo, é uma pessoa muito gregária, é uma pessoa que tem esse valor gregário, que forma grupo. Essa habilidade é extraordinária para as empresas crescerem, para
para o desenvolvimento de crescimento também em escolas, em empresas com número de clientes, de alunos, de uma série de coisas aí para aumentar o potencial do grupo, né? Vamos fazer uma relação agora da sociabilidade, né, e da produtividade. Às vezes a pessoa acha que uma pessoa que é muito social, ela não produz. Mas como eu estava falando antes, a relação da empatia aqui também com a habilidade social, claro que ela produz, ela está desenvolvendo ali vínculo, ela está desenvolvendo, detectando problemas. Então é muito importante essa pessoa, muito importante realmente mesmo essa pessoa que tem essa sociabilidade, porque ela vai fazer com que aquela pessoa produza mais, né? E ela vai ficar mais a par dos problemas da empresa. Então a habilidade social, ela é uma grande habilidade da liderança. Então esse curso de controle das emoções, na verdade, ele é também um curso de liderança. Se você quer desenvolver mais liderança na sua empresa, se você quer desenvolver equipes, se você quer crescer, fazer com que a sua empresa se gerencie sozinha, dando autonomia para os seus liderados, fazendo com que eles também se tornem líderes, faça esse curso, um conhecimento fenomenal. A habilidade social nada mais é da capacidade intrínseca de você fazer amigos, de você ter parceiros ali com vínculos, pessoas que confiam em você, pessoas que põem a mão no fogo por você, pessoas que lhe seguem, pessoas que realmente confiam em você, que você tem credibilidade com essas pessoas. E também são consideradas habilidades sociais, a habilidade de você trazer as pessoas com você, né? Vem junto, vamos juntos, estamos juntos, vem comigo, ó, cheguei nesse patamar, agora vem comigo, vamos chegar junto comigo. É uma habilidade bem importante.